Olá pessoal, ótimo dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, né? A gente está fazendo agora pela manhã, mas cumprindo o cronograma semanal. Bastante feliz pela evolução das coisas aqui na nossa região, né? Agora entramos na fase amarela, inclusive vou conversar com o seu Júlio na condição de agora, por lei, se poder retomar os encontros religiosos com as devidas precauções, distanciamento social, para de repente a gente retomar o centro toda quinta-feira. E o vídeo veio numa condição bem diferente, porque eu tive que aceitar como ele viria, né? Eu gosto de manter as coisas dentro de um cronograma, de um compromisso que a gente firma e traçar aquilo e procurar fazer aquilo alinhadinho, sem nenhuma alteração, né? Mas às vezes são necessárias alterações. Eu tenho passado algumas coisas na minha vida ultimamente e que me levaram a trazer o entendimento exatamente sobre isso, sobre aceitar essas coisas que às vezes a gente tem que respeitar esse fluxo, né? E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, sobre a aceitação, né? A intuição do tema do vídeo demorou para vir. Eu tenho passado alguns desafios na minha vida em que eu coloquei muita atenção naquilo para que se resolvesse. Então o desafio vem e você fica resolver. E parece que a hora que você presta bem atenção nesse desafio, naquele problema, e você coloca uma atenção naquilo, é a hora que ele gruda. Ao passo que se a gente levasse, e eu percebi isso, principalmente no meu desafio ultimamente, ao passo que se a gente levar ele de uma maneira mais leve, mais natural, é natural ter problema. Quem vive tem problema, quem tem problema. Mas a gente tem que encarar isso com mais naturalidade. E isso traz leveza para a coisa, tira essa tensão. Quando a gente tira essa tensão, você se desapega do seu problema. Porque é curioso, às vezes a gente até se apega ao nosso problema e é difícil dele sair porque você está apegado ao seu problema. É bastante curioso. Então o primeiro ponto é aceitar. Aceitar que a vida traz problemas, que é natural ter problemas, que é natural ter desafios. E entender que isso faz parte do fluxo natural da vida. Esboçar, empregar a sua energia toda ao máximo da sua capacidade na direção do problema. Mas também temos o vídeo da paciência que fala sobre isso. Ter a paciência de entender que você empregou a energia e ela precisa surtir o seu efeito, né? Então é a mesma coisa que você tem uma situação e que ela precisa ter um fluxo, aí você emprega a sua energia para ela ter esse direcionamento. E aí você vai de novo, você vai de novo, você vai de novo. Cada intento que você coloca para que isso se resolva, parece que ela tem que se tomar um corpo para que essa energia se junte toda. E isso faz com que a primeira energia que você despendiou para resolver o problema, às vezes ela se dissipe, ela volte porque você ainda está na primeira parte do problema, né? Eu falei isso no vídeo da paciência, né? Existe um momento de preparar a terra, existe um momento de semear, e existe um momento de esperar. E é difícil para nós, principalmente para quem tem uma energia masculina mais ativa. Falamos muito disso no vídeo do Sagrado Masculino. Estamos acostumados a nós empregarmos e sermos o condutor da realização das coisas. Isso não é errado, mas a partir do momento que você precisa entender que certas coisas não estão na sua alçada, precisam levar o tempo suficiente para que elas aconteçam. As pessoas têm um certo grau da sua própria capacidade cognitiva e você não pode exigir delas além daquilo naquele momento.
De repente precisa esperar um momento de todo esse fluxo se encaixar para que daí a sua energia seja bem aproveitada naquele momento. Então, é aceitar que certas coisas ainda são como estão, porque nada é. Certas coisas são como estão naquele momento. A gente precisa ter a sabedoria o suficiente de saber a dose de energia que empregar para cada situação. E aceitar que o que você pode fazer até aquele momento é só até aqui. Se você passar desse ponto, você vai forçar. É perigoso você estourar. É perigoso você quebrar a situação. Então eu percebi muito isso, de que se você colocar muita atenção na coisa, tensão, muita coisa, você gruda, o problema gruda com você. E a gente precisa ter essa sabedoria, aceitar que isso faz parte, que o problema que veio ele já faz parte de você, senão ele não teria vindo para você. Então quando a gente aceita as coisas, e lembre-se que a aceitação não exerce uma condição passiva de comodidade, não. É exatamente um ponto que, curiosamente, essa semana, essa mensagem veio através de uma reunião de negócios, curiosamente, e o rapaz falou algo que foi maravilhoso e encaixou certinho para que o vídeo dessa semana acontecesse, como estava acontecendo. Que ele falou assim, ora e labora. Ele falou, depois vieram e complementaram. Ora, como se tudo dependesse de Deus. E labora, como se tudo dependesse de você. Então, até o certo ponto em que está a sua alçada, faça tudo o que precisa ser feito para o encaminhamento saudável das suas coisas. E o que está além daquilo está na mão de Deus. Então, ora como se tudo dependesse dele. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Entre o equilíbrio dessas energias, você vai encontrar exatamente o ponto para conduzir os seus problemas sem tensão, para que eles não grudem, aceitando que eles fazem parte de você e aceitando principalmente a chegada da solução. São Francisco fala algo muito, muito, muito importante que veio a calhar e eu me lembrei dessa mensagem, fui pesquisar ela e ela é assim: Senhor, dai-me força para mudar o que eu puder mudar e dai-me resiliência para aceitar o que eu não posso mudar e a sabedoria para discernir cada um. Então é exatamente esse ponto, essa percepção, essa dosagem entre o orar como se tudo dependesse de Deus e o laborar como se tudo dependesse de você. Exercemos essa sabedoria para que exatamente não coloquemos tensão no nosso problema, para que ele não grude com a gente e principalmente para que aceitemos a solução. A gente teve um grande exemplo nessa pandemia que estagnação é morte. As coisas precisam se movimentar. Quanto mais os nossos problemas. Então vamos dar o fluxo da energia desses problemas para que as soluções venham, para que você esteja preparado a dar o direcionamento daquela solução. Quanto mais tensão você pôr, mais difícil vai ficar. E eu me lembro muito de uma passagem em que eu estava fazendo alguns controles financeiros, eu vi um ticketzinho que eu falei, poxa pai, eu não lembro de onde que é esse negócio aqui, onde será que foi que eu gastei isso aqui? Fiquei. E não vinha na ideia, eu falei, quer saber? Vai vir. Vim para o meu canto, comecei meu alongamento, a hora que eu cheguei na hora de fazer minha meditação, veio naturalmente. Apareceu, eu lembrei. Então, às vezes, é assim que a gente tem que conduzir as coisas. Vamos conduzir de uma maneira mais leve. Problema todo mundo tem. A sabedoria para solucionar é que nós temos que trabalhar nessa direção. Agradeço muito. E só explicando também o quanto calhou a questão da condição do vídeo fazer parte disso tudo. Porque eu gosto muito de fazer o vídeo certinho toda quinta-feira, assim como eu comecei falando na abertura do vídeo. Só que ontem eu estava realmente sem condições, até dentro dessa parte da gente colocar muita atenção nas coisas, eu acabei me prejudicando com a minha coluna e eu fiquei um pouquinho limitado.
de movimentação. Ontem estava muito cansado, não conseguia trazer um negócio saudável para cá. Aí veio, aceita isso, cara. Aceita que é assim. Aceita que vai acontecer amanhã. E aí eu entendi o que eu tinha que fazer aqui. Exatamente falar sobre aceitação. Gratidão a todos que acompanham. Fico muito feliz de poder compartilhar as experiências e que isso tudo se torne sementes de luz dentro de todos e que cada um também compartilhe a sua. Gratidão, namastê, ótimo fim de semana.